Olá pessoal, estamos aqui com mais uma live sobre o nosso tema, Superando a Depressão. Eu quero apresentar para vocês alguns temas que foram trazidos nas perguntas, nos comentários de vocês, através desse contato nosso que temos tido nessa última semana. Então, uma das questões que mais tem sobressaído nesses comentários é sobre a ansiedade, a relação da ansiedade com a depressão, a relação da ansiedade, do pânico, dos transtornos relacionados ao sofrimento psíquico. Então eu queria, através desse encontro nosso aqui, esclarecer isso para vocês, porque eu acho que é muito importante. Mais uma vez, eu coloco, dentro da terapia transessencial, dentro daquilo que eu acredito do tratamento dos transtornos psíquicos, é muito importante que a própria pessoa que está se tratando conheça, mas conhecer de uma forma clara, de uma forma tranquila, sem preconceito, sem ouvir dizer, porque muitas vezes os comentários passam ideias errôneas, né? Então é importante para mim que as pessoas, que todos conheçam um pouco mais. E através desse conhecimento vai se ajudar melhor e vai ter uma relação mais clara com o seu profissional, com o seu psicólogo, com o seu médico, com o seu profissional de saúde que esteja te acompanhando. Então, vamos entender isso. O transtorno de ansiedade é um grupo de sintomas e de diagnósticos dentro da classificação psiquiátrica. O transtorno de humor é um outro grupo. Então, no transtorno de humor é onde está a depressão. Nós temos o transtorno da depressão episódica, aguda, a depressão distímica, que é a depressão crônica, e temos os transtornos da oscilação do humor. Isso é o transtorno de humor. No conjunto dos transtornos de ansiedade, nós temos basicamente 5 tipos de ansiedade que normalmente são as mais frequentes. É a ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno de estresse pós-traumático e também as fobias, os transtornos fóbicos. Então, esses 5 tipos de transtornos são mais frequentes dentro dos transtornos de ansiedade. Então, quando nós dizemos que isso é um transtorno de ansiedade, isso quer dizer que a ansiedade é que está preponderando nesse quadro psíquico. Porque na depressão, a pessoa apresenta ansiedade. Eu diria que 90% ou mais das pessoas com depressão apresentam ansiedade. Mas dentro de um quadro de depressão existem outros sintomas, a angústia, a melancolia, o desânimo, a falta de prazer e tudo isso que compõem um conjunto que nós chamamos de depressão. A ansiedade é parte desse conjunto, é um sintoma desse conjunto. Mas quando a gente fala transtorno de ansiedade, eu estou dizendo que a ansiedade é o principal, é o ator principal desse processo. Porque ela é o que está mais fazendo sofrer, ela é o que domina toda a sintomatologia do paciente. Então, dentro dos transtornos de ansiedade, há uma confusão muitas vezes, e a principal confusão é entre o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de pânico. Eu vou dar algumas explicações mais detalhadas para vocês tentarem entender melhor essa confusão e até fazer a distinção em relação ao que está acontecendo com você, não é mesmo? Então, o transtorno de ansiedade generalizada é uma ansiedade contínua. Claro que tem oscilações. O paciente pode acordar um dia mais tranquilo, outro dia mais ansioso. Surge um fato da vida, ele fica mais ansioso. Ele vai viajar, fica ansioso com a viagem. Está acontecendo algum fato na vida, ele entra em sofrimento da ansiedade. Isso é uma ansiedade generalizada, ela vai transcorrendo ao longo da vida da pessoa, às vezes uma intensidade maior, outras vezes menor. Então isso se chama ansiedade generalizada, ela tem vários graus, logicamente uma pessoa pode ter uma ansiedade mais moderada, uma ansiedade mais grave e dependendo do momento isso pode variar. O transtorno do pânico é diferente da ansiedade generalizada. Às vezes as pessoas têm as duas coisas, às vezes a pessoa já tem uma ansiedade de fundo e em algum momento ela desenvolve uma crise de pânico. A crise de pânico
é um episódio, é um momento, é como se fosse uma descarga no sistema neurovegetativo, no sistema de toda a relação com o equilíbrio das emoções. Então, naquele momento do episódio, que é uma onda, eu descrevo assim, mais, eu acho que assim, a melhor descrição para uma crise de pânico é como se fosse uma onda. Tivesse um começo, um meio e o fim. A pessoa não fica tendo uma crise de pânico um dia inteiro, nem uma hora inteira. Isso não é possível. Ela tem uma crise de pânico durante alguns segundos, alguns minutos, e segundo os relatos médicos, no máximo 10 minutos, porque o corpo dela está em plena descarga naquele período. Depois ela vai recuperando aquela descarga e assim ela vai recuperando a sua estabilidade. Claro, a pessoa pode ter várias crises de pânico, ou no mesmo dia, ou em dias alternados, ou a cada semana, ou então de um mês para outro. Isso pode acontecer. Ela não necessariamente tem que ficar direto com crise de pânico, até porque fisiologicamente isso não é possível. Então, a crise de pânico, ela faz parte de uma síndrome, de um transtorno chamado transtorno de pânico. Agora, qual a característica muito própria da síndrome de pânico? A pessoa passa a ter medo de voltar a ter crise. Medo do medo, como nós chamamos. Então, a pessoa começa a evitar os lugares onde ela sentiu aquela crise, onde ela disparou aquele medo. Ela começa a evitar situações, evitar às vezes até pessoas que porventura tenha desencadeado ou tenha, vamos dizer, ajudado no desencadeamento dessa crise. Então ela vai, mesmo sem ter uma veracidade lógica, a pessoa vai associando. Ah, foi na casa daquela pessoa que eu tive a crise, então ali eu não posso mais ir. Ah, foi quando eu estava sozinha em casa, então eu não vou ficar mais sozinha. Ah, foi quando eu fui lá no shopping, então eu não vou mais no shopping. Então, isso são associações que vão gerando o medo de ter medo e o comportamento de evitação. A pessoa começa a evitar uma série de coisas importantes, inclusive na sua vida. Então, isso onde reside um dado diagnóstico importante. Não foi só o fato de ter tido uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico. É o fato da pessoa ter tido uma crise, às vezes até mais, mas ela começa a desenvolver como se ficasse marcada por aquele medo. E o medo gera evitação, a evitação gera uma baixa qualidade de vida e aos poucos ela vai se limitando. Então, o transtorno de pânico tem essa característica. Pode existir um transtorno de ansiedade, uma ansiedade de fundo, que a pessoa carrega na vida, nas suas vivências e tal, junto com o disparo de uma crise de pânico? Pode sim, isso pode acontecer. Mas é importante a pessoa distinguir, e quando for num profissional, ou num médico clínico, ou num cardiologista, ou num endócrino, muitas vezes, que a pessoa procura, é bom explicar isso direitinho, porque o profissional, talvez que não seja especialista, e talvez ele não vá distinguir o que é uma ansiedade do dia a dia e o que é uma crise de pânico. Agora, quais são os sintomas que uma pessoa tem quando está vivendo uma crise de pânico? Aquele momento específico. Mais uma vez, é um começo, um meio e um fim. Então, naquele momento do começo, meio e fim, a pessoa pode sentir angústia severa, medo da morte, medo de desmaiar, medo de sentir algo grave de coração, do cérebro, que ela possa ter um derrame. Ela vai sentir vontade de sair correndo muitas vezes, ela quer se livrar daquilo. Ela sente um desespero naquele momento. Então, na medida que a pessoa vai sentindo, vai se conscientizando que aquela crise tem um começo e tem um fim, ela vai trabalhando o seu emocional para entender assim, é uma frase que eu gosto de usar, daqui não passa. A pessoa vai aprendendo, no início parece até assim desesperador, mas ela vai aos poucos aprendendo que ela está tendo uma crise, aquela crise está, vamos dizer, se desenvolvendo, mas ela vai começar a baixar esses sintomas e ela vai se livrar dos sintomas dentro de alguns segundos ou minutos.
não passa disso. Então, é importante conversar com o seu médico, é importante conversar com o seu terapeuta, é importante conversar com os profissionais que vão te orientar, sobretudo, o que é uma crise de pânico, como é que ela se manifesta, quais são os riscos. Eu posso dizer a você que não existe risco nenhum numa crise de pânico. Numa crise de pânico, jamais a pessoa vai ter um problema cardiológico, jamais ela vai ter um problema cerebral, porque é o medo que ela tem, mas não é real que está realmente afetando o seu coração ou afetando o seu cérebro. Claro que a pessoa normalmente ela procura um cardiologista até para se certificar que está tudo bem, ou ela procura um endócrino para saber se ela tem algum distúrbio hormonal que possa estar exacerbando aquele quadro de ansiedade, como pode acontecer num quadro de um transtorno de tireoide, por exemplo, no hipertireoidismo. Uma descarga exagerada de hormônio na circulação sanguínea pode gerar uma crise de ansiedade. Ou então ela pode estar tendo algum quadro de uma outra glândula suprarrenal, por exemplo, que também descarrega uma ansiedade. Isso é importante fazer o diagnóstico, é importante esclarecer. Antes de chegar no psiquiatra, vale a pena fazer uma revisão médica, fazer uma revisão do endócrino, do cardiologista, uma revisão da sua saúde em geral. Uma vez que se constate que tudo isso está dentro de um equilíbrio, é bom não pensar, isso não é nada. Não é que não seja nada, é alguma coisa, mas tem um outro nível de problema, dentro de uma outra compreensão. A crise de pânico está ligada a uma descarga anormal de neurotransmissores, relacionada a uma exacerbação do sistema neurovegetativo. E essa exacerbação do neurovegetativo, a descarga de noradrenalina em grande intensidade, gera aceleração do coração, gera aumento da respiração, gera a sensação, às vezes, de mãos dormentes, de mãos frias, de sensação de calor e frio ao mesmo tempo. E o medo, o sentimento de medo, porque o corpo está dando um sinal que tem algo que não está bom. Mas esse algo que não está bom não é necessariamente uma crise do coração. Não é necessariamente uma crise de derrame ou outra coisa parecida. É uma descarga neurofisiológica. Dentro daquela relação mente-corpo, o corpo sente as emoções do mesmo jeito que o cérebro sente. Então, a crise de pânico ela faz parte do transtorno de ansiedade. Os transtornos de ansiedade podem ser de outros tipos, como a crise de ansiedade generalizada, como eu estou conversando aqui. Ou pode ser de um estresse pós-traumático, a pessoa viveu um estresse e aquilo gerou como se gerasse um estigma dentro dela do medo do que ela viveu. Isso pode voltar através de uma crise de estresse pós-traumático. E as fobias também. As fobias, na verdade, são pequenas crises de pânico diante de um elemento fóbico, diante de um medo de avião, diante de um medo de uma cobra, de um medo de cachorro. Então a pessoa sente aquela onda, mas só que aquela onda tem um objeto, né, que ela conhece. Na crise de pânico não existe esse objeto. O medo é indefinido, né? A pessoa sabe que está com medo, mas não sabe de quê. Então, meus amigos, dentro desse quadro, né, que envolve os transtornos psíquicos, eu estou explicando para vocês aspectos que estão ligados aos transtornos de ansiedade, mas não podemos esquecer que a ansiedade ela pode ser sintoma de outros transtornos psíquicos, de um transtorno alimentar, de um transtorno de depressão, de um transtorno relacionado a uso e abuso de substâncias psicoativas. Então, isso tudo, claro que vocês não precisam saber de detalhes, mas é importante entender, conhecer, para poder você conversar melhor com o seu médico, com o seu psicólogo, com o seu terapeuta, porque tudo está integrado. Lembra do nosso esquema da terapia transessencial? Dos 6 níveis, do físico, do vibracional, das energias eletromagnéticas, do emocional, de todo esse campo emocional que envolve você, seus conflitos, suas relações familiares, suas relações com o mundo, os traumas que muitas vezes podem estar marcados ao longo da sua história. O campo mental, que tem a ver com as suas ideias, com a sua forma de ver o mundo. O campo consciencial, que é a capacidade de entender a vida dentro de um prisma
da generosidade, da compaixão, de uma consciência maior da humanidade e, finalmente, da sua relação com o sagrado, que é algo que é muito pessoal, mas, ao mesmo tempo, importantíssimo no desenvolvimento da vida, do bem-estar, da relação com você mesmo e com as pessoas e com o mundo. Então, dentro da depressão, nós podemos ter ansiedade e dentro dos transtornos de ansiedade, nós podemos encontrar, muitas vezes, sintomas melancólicos, sintomas de tristeza, que pode ser uma associação de um transtorno de ansiedade com sintomas que estão ligados mais à depressão. E isso pode ser diagnósticos, às vezes, que estão caminhando junto, como o que a gente chama de comorbidade. Ou seja, um transtorno de ansiedade que ao longo do tempo foi desgastando essa pessoa, ela não fez tratamento, ela não se cuidou. Isso pode levar a um desgaste tal desses neurotransmissores que pode desencadear um sistema mais evidente de depressão. Então, a ansiedade, a depressão, os transtornos psíquicos, eles têm esses vários níveis. Eu não estou aqui dizendo que necessariamente todo transtorno ou todo sofrimento tem a ver só com o físico, tem a ver, é no conjunto, é harmonia. É bom avaliar o que está envolvendo o sistema neuroendócrino imunológico, o sistema dos nossos elementos químicos, do nosso metabolismo, o que está envolvendo as nossas energias eletromagnéticas, a nossa energia vital, o que está envolvendo as nossas emoções. É importante, né? Quantas coisas nós vamos guardando, nós vamos deixando aquilo ficar de uma forma que apareça de uma forma insuportável em algum momento. As nossas ideias, as nossas concepções, vamos trabalhar os nossos preconceitos, vamos trabalhar todas as ideias de julgamento do outro, as ideias de crítica. Isso é muito tóxico para a gente. Quando a gente critica o outro, quando a gente julga uma ação do outro, na verdade nós estamos derramando essa crítica, esse viés tóxico, em primeiro lugar dentro da gente. Então, o campo mental, o campo consciencial, que é aquela coisa mais sutil, o sentido da vida. Eu pergunto a vocês, nesse momento, fazendo uma pergunta sincera dentro do seu coração, qual é o sentido da sua vida? Qual é o propósito? O que você acha que é de mais fundamental na sua caminhada? O que você acha que é de mais sutil, que é de mais sublime dentro da sua caminhada, dentro da sua existência? Esse é o sentido da vida. E, finalmente, como é que está a sua relação com o sagrado, com a relação com a transcendência, com tudo aquilo que pode realmente te levar para um patamar muito mais amplo de visão? Então, vamos ficando por aqui, né? Essas explicações são respostas às demandas, às perguntas e aos comentários que vocês trouxeram nessa nossa comunicação. Lembrando que o curso Superando a Depressão, as inscrições continuam abertas e, mais uma vez, quero assim lembrar, o fato de ser um curso online, que vocês vão ter acesso sempre que vocês quiserem, precisarem e tiverem assim, vontade de aprofundar os temas, o curso vai estar disponível nessa plataforma durante um ano. Mesmo que vocês não tenham tempo agora para assistir tudo, vocês assistem uma parte ou assistem daqui a uma semana, daqui a um mês, desde que vocês se debrucem e possam dizer para vocês, é importante para mim conhecer melhor esses temas? Então eu vou achar um jeito de me aprofundar, de conhecer, de buscar profissionais que estão preparados para te ajudar, mas também você vai estar preparado para se ajudar. Porque dentro da terapia transessencial, o principal é o autoconhecimento, que vai redundar numa autotransformação. Então, não existe, é a minha frase que eu gosto, que eu adoro falar, não existe cura sem autotransformação. Então, o primeiro ponto é dizer assim, o que é que eu posso me transformar? Transformar naqueles 6 níveis que a gente está conversando aqui da terapia transessencial. Dentro desses 6 níveis, eu conhecendo eles, qual o profissional que eu devo procurar nesse momento?
qual o tipo de ajuda que eu devo fazer e qual o tipo e a transformação que eu tenho que operar em mim. Então eu desejo a vocês tudo de bom, muita paz, muita luz e nós vamos nos continuar falando, ok? Muito obrigada.